Senhor, meu Deus, nesta noite eu me aproximo de Ti com um coração ferido. Talvez ninguém consiga enxergar completamente a dor que existe dentro de mim, mas Tu conheces cada lágrima que caiu em silêncio. Tu sabes o nome da pessoa que perdi. Tu conheces as conversas que ficaram inacabadas, os abraços que não puderam ser dados e a saudade que insiste em permanecer. Pai, existe uma pergunta que não sai da minha mente. Por que essa dor parece tão pesada? Às vezes eu tento ser forte. Tento seguir em frente. Tento agir como se estivesse tudo bem. Mas a verdade é que existem momentos em que meu coração apenas chora diante da ausência de quem eu amo. Hoje eu quero quebrar uma mentira que muitas vezes me acompanha. A mentira de que preciso esconder minha tristeza para demonstrar fé. Senhor, eu entrego a Ti minhas lágrimas, porque até Jesus chorou diante da morte. Ensina-me que chorar não é sinal de fraqueza, mas prova de amor. Acalma minha alma enquanto oro, porque existe algo que preciso descobrir nesta conversa contigo. Pai amado, enquanto continuo esta oração, eu reconheço que muitas vezes tentei carregar essa dor sozinho. Achei que precisava suportar tudo em silêncio. Achei que ninguém entenderia o que acontece dentro de mim. Mas agora compreendo que o Senhor nunca me pediu para enfrentar essa batalha sem a Sua presença. Senhor, existem dias em que a saudade aparece de repente. Uma fotografia, uma música, um lugar, uma lembrança simples é suficiente para trazer de volta toda a emoção que eu pensava ter controlado. E quando isso acontece, meu coração se pergunta se algum dia essa ferida vai cicatrizar. Mas neste momento eu entrego ao Senhor não apenas a minha dor, mas também os meus medos. O medo de nunca mais ser feliz. O medo de que essa ausência me acompanhe para sempre. O medo de não conseguir continuar. Pai, ajuda-me a entender que a saudade não é uma inimiga. Ela existe porque houve amor. Ela existe porque alguém importante passou pela minha vida. Que eu não transforme essa saudade em desespero, mas que eu a transforme em gratidão pelas memórias que ficaram. Enquanto oro, fortalece minha alma, porque existe uma verdade que o Senhor deseja revelar ao meu coração. Senhor Deus, neste momento eu coloco diante de Ti as perguntas que ainda não encontrei coragem para fazer. Perguntas que surgem nas madrugadas silenciosas, quando a saudade parece mais forte e o coração se sente cansado. Pai, às vezes eu me pergunto onde o Senhor estava quando tudo aconteceu. Pergunto por que certas despedidas chegam tão cedo. Pergunto por que algumas histórias parecem terminar quando ainda havia tanto para viver. E mesmo sem compreender todas as respostas, eu escolho permanecer diante de Ti. Hoje eu quero quebrar outra crença que muitas vezes me machuca. A crença de que, porque não entendo os planos de Deus, o Senhor me abandonou. Mas a Tua palavra diz que estás perto dos que têm o coração quebrantado. Isso significa que o Senhor não se afasta quando sofremos. Pelo contrário, o Senhor se aproxima ainda mais. Por isso eu peço, quando eu não conseguir sentir Tua presença, lembra-me de que Tu continuas aqui. Quando minhas emoções disserem que estou sozinho, ajuda-me a confiar na Tua promessa. E quando minhas forças acabarem, segura minha mão e não me deixe desistir. Porque existe uma esperança que ainda preciso aprender a enxergar. Pai Celestial, enquanto continuo esta oração, peço que o Senhor cure não apenas a minha tristeza, mas também os pensamentos que nasceram por causa dela. Porque a perda não machuca apenas o coração. Muitas vezes ela tenta ferir a esperança. Existem momentos em que o luto faz parecer que tudo acabou, que a alegria não voltará, que os melhores dias ficaram para trás, que nunca mais serei a mesma pessoa. Mas hoje eu entrego essas mentiras diante do Teu altar. Senhor, ajuda-me a lembrar que a morte não tem a palavra final. A Tua palavra declara que Jesus é a ressurreição e a vida.
E se Cristo venceu a morte, então a morte não é o fim da história para aqueles que pertencem a Ti. Pai, eu não peço que o Senhor apague minhas lembranças. Eu não peço que o Senhor me faça esquecer quem eu amo. Pelo contrário, eu agradeço por cada momento vivido, por cada sorriso compartilhado, por cada demonstração de amor que recebi. Mas peço algo muito especial. Transforma minhas lembranças em fonte de gratidão e não em fonte de desespero. Que eu consiga recordar sem me destruir. Que eu consiga lembrar sem perder a esperança. E enquanto oro, ensina-me a confiar que a minha história continua sendo escrita pelas Tuas mãos. Senhor meu Deus, existe algo que eu preciso confessar diante de Ti. Muitas vezes tenho tentado ser forte o tempo todo. Tenho tentado esconder minhas lágrimas, esconder minha dor e agir como se estivesse tudo bem. Mas Tu conheces a verdade que existe dentro do meu coração. Tu sabes das noites em que chorei sozinho. Tu sabes dos momentos em que senti um vazio que não consegui explicar. Tu sabes das vezes em que procurei respostas e encontrei apenas silêncio. Por isso, Pai, hoje eu deixo de lutar contra aquilo que estou sentindo. Eu não quero mais fingir que sou invencível. Não quero mais carregar um peso que nunca fui criado para carregar sozinho. Entrego ao Senhor cada lágrima que ainda não caiu. Entrego cada lembrança que ainda dói. Entrego cada pergunta sem resposta. Entrego cada saudade que aperta o peito. E peço que o Teu Espírito Santo visite os lugares mais feridos da minha alma. Onde existe tristeza, derrama Teu consolo. Onde existe medo, derrama Tua paz. Onde existe vazio, derrama Tua presença. Pai, ajuda-me a entender que a cura não acontece quando eu escondo minhas feridas. A cura começa quando eu permito que o Senhor toque nelas. E neste momento, eu escolho abrir meu coração diante de Ti, acreditando que existe uma restauração que ainda está por vir. Pai amado, neste momento da oração, eu quero entregar ao Senhor não apenas a pessoa que perdi, mas também a pessoa que me tornei depois dessa perda. Porque a dor mudou muitas coisas dentro de mim. Existem partes do meu coração que ficaram mais sensíveis. Existem sonhos que foram interrompidos. Existem planos que nunca aconteceram. Existem palavras que ficaram sem ser ditas. E às vezes eu sinto como se uma parte de mim também tivesse partido naquele dia. Mas hoje eu peço que o Senhor restaure aquilo que a tristeza tentou destruir. E ajuda-me a voltar a sorrir sem culpa. Ajuda-me a viver sem sentir que estou traindo a memória de quem amo. Ajuda-me a compreender que seguir em frente não significa esquecer. Que continuar vivendo não significa amar menos. Porque construir novos momentos não apaga os momentos que já vivi. Pai, quebra a crença errada que muitas vezes me aprisiona. A ideia de que preciso permanecer preso à dor para honrar quem partiu. Eu escolho acreditar que a melhor forma de honrar essa pessoa é viver os valores que ela deixou, guardar os ensinamentos que compartilhou e permitir que o amor continue produzindo frutos através da minha vida. Ensina-me a transformar a saudade em legado, a dor em crescimento e as lágrimas em oração. Porque eu sei que o Senhor ainda tem propósito para os dias que estão diante de mim. Senhor Deus, enquanto continuo falando contigo, percebo que a maior batalha talvez não esteja apenas na perda que vivi, mas naquilo que a perda tentou me fazer acreditar. Durante muito tempo, a dor tentou me convencer de que eu estava sozinho. Tentou me convencer de que ninguém compreendia o que eu sentia. Tentou me convencer de que o futuro seria apenas uma repetição da tristeza que carrego hoje. Mas neste momento, eu rejeito essas mentiras em nome de Jesus. Porque a Tua palavra me lembra que o Senhor caminha comigo pelo vale, não apenas nos momentos de alegria, mas também nos momentos de sofrimento. Pai, quando eu olhar para frente e sentir medo, ajuda-me a lembrar que Tu já estás lá. Quando eu não enxergar saída, ajuda-me a confiar que Tu continuas abrindo caminhos.
Quando a saudade apertar meu peito, lembra-me que o teu amor é maior do que qualquer vazio que exista dentro de mim. E se algum dia eu voltar a chorar por causa dessa ausência, que minhas lágrimas não sejam apenas lágrimas de dor, que sejam também lágrimas de amor, lágrimas de gratidão, lágrimas de esperança, porque eu escolho acreditar que aquilo que o Senhor prometeu é verdadeiro. A morte não venceu, a dor não venceu, o desespero não venceu. O Senhor continua sendo Deus. E mesmo sem entender tudo agora, eu escolho confiar em Ti mais uma vez. Pai querido, neste momento da oração eu quero fazer algo que talvez eu tenha dificuldade de fazer todos os dias. Eu quero agradecer, não pela dor, não pela perda, não pela ausência, mas pela vida da pessoa que o Senhor colocou no meu caminho. Obrigado pelos momentos que compartilhamos. Obrigado pelos sorrisos que vivemos. Obrigado pelas conversas que marcaram minha história. Obrigado pelos ensinamentos que recebi. Obrigado pelo amor que experimentei através dessa pessoa. Senhor, muitas vezes meu coração ficou tão focado no dia da despedida que se esqueceu dos anos, dos meses ou dos momentos preciosos que vieram antes dela. Hoje, eu escolho lembrar que a história dessa pessoa não foi definida apenas pelo dia em que partiu. Ela foi definida pela vida que viveu, pelo amor que deixou, pelas marcas que construiu, pelos corações que tocou. E entre esses corações está o meu. Pai, ajuda-me a olhar para trás sem ficar preso ao sofrimento. Ajuda-me a recordar sem transformar cada lembrança em uma ferida aberta. Ajuda-me a enxergar que mesmo na saudade existe beleza, porque ela prova que existe o amor verdadeiro. E que esse amor, de alguma forma, continua vivo dentro de mim todos os dias. Enquanto oro, prepara meu coração para compreender uma verdade que pode transformar completamente minha maneira de enfrentar o amanhã. Senhor meu Deus, ao me aproximar do final desta oração, eu quero entregar ao Senhor o meu amanhã. Porque a verdade é que muitas vezes o luto não machuca apenas pelo que aconteceu ontem. Ele machuca pelo medo do que virá, medo das datas especiais, medo dos aniversários, medo das lembranças inesperadas, medo de sentir novamente a mesma dor. Mas hoje eu coloco cada um desses medos em tuas mãos. Pai, ensina-me a viver um dia de cada vez. Ensina-me a não carregar sofrimentos que ainda não chegaram. Ensina-me a confiar que a mesma graça que me sustentou até aqui continuará me sustentando amanhã. Eu não sei como serão os próximos meses. Eu não sei como serão os próximos anos. Mas eu sei quem estará comigo em cada passo. E isso é suficiente. Senhor, eu não quero apenas sobreviver à perda. Eu quero voltar a viver. Quero voltar a sorrir. Não, quero voltar a sonhar. Quero voltar a enxergar propósito nos dias que o Senhor ainda me concedeu. Porque agora eu entendo algo que não compreendia antes. A pessoa que partiu fazia parte da minha história, mas ela não é o final da minha história. O Senhor continua escrevendo novos capítulos. Continua abrindo novos caminhos. Continua derramando nova esperança. E eu escolho confiar que o melhor da minha caminhada com Deus ainda não terminou. Pai amado, chego ao final desta oração com o coração mais leve do que quando comecei. Talvez a saudade ainda esteja aqui. Talvez algumas perguntas continuem sem resposta. Talvez as lágrimas ainda voltem a cair depois que esta oração terminar. Mas existe algo que mudou dentro de mim. Eu não estou mais carregando essa dor sozinho. Eu entreguei ao Senhor aquilo que era pesado demais para minhas forças. Entreguei minha tristeza. Entreguei minha saudade. Entreguei meus medos. Entreguei minhas dúvidas. E agora escolho descansar na tua presença. Senhor, eu creio que tu ouves cada palavra que foi dita aqui. Creio que nenhuma lágrima passou despercebida aos teus olhos.
Creio que o Senhor esteve comigo nos dias mais difíceis e continuará comigo nos dias que virão. Por isso, neste momento, eu tomo uma decisão. Não vou permitir que a dor me afaste de Deus. Não vou permitir que a saudade destrua a minha esperança. Não vou permitir que a perda me faça esquecer das tuas promessas. Eu escolho continuar caminhando. Eu escolho continuar confiando. Eu escolho continuar vivendo. Porque a morte pode ter levado uma presença física, mas não levou o amor, não levou as memórias e não levou a esperança que existe em Cristo. E quando os dias difíceis chegarem, lembrarei desta verdade. O Senhor está comigo. O Senhor me sustenta. O Senhor me consola. O Senhor me fortalece. E um dia, conforme prometeste em tua palavra, toda lágrima será enxugada, toda dor será curada e toda tristeza dará lugar à alegria eterna. Até esse dia, eu descansarei em ti. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrarmos este momento de oração, eu quero pedir algo especial. Se esta oração trouxe conforto ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, acalma meu coração. Sua mensagem pode ser uma forma de fé e também um pedido de oração para toda a nossa comunidade. E se você perdeu alguém que ama, escreva apenas o primeiro nome dessa pessoa. Nós estaremos intercedendo por você e por sua família em nossas orações. Inscreva-se agora no canal Clamar em Oração e faça parte desta família de fé que todos os dias busca a presença de Deus através da oração, da palavra e de mensagens que fortalecem a alma. Deixe o seu like para que esta oração alcance mais pessoas que estão sofrendo em silêncio e precisando de uma palavra de esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando o luto, a saudade ou um momento difícil. Você nunca sabe quando uma simples mensagem pode ser a resposta à oração de alguém. E lembre-se sempre: quando as lágrimas caírem, Deus vê. Quando o coração doer, Deus ouve. Quando as forças faltarem, Deus sustenta. E quando você não encontrar palavras para orar, Deus entende até o silêncio da sua alma. Que o Senhor abençoe sua noite, fortaleça sua fé, renove sua esperança e derrame paz sobre o seu coração. Fique com Deus. E nos encontramos na próxima oração, aqui no Clamar em Oração.